Você já viu um ministro do Supremo ser humilhado ao vivo? Não em novela, não em filme, na vida real. Num domingo que ninguém esperava nada, até que o plenário virou um ringue. E o pior, a vítima não viu o golpe chegar. André Mendonça entrou naquela sala achando que era o dono do jogo. Sorriso no canto da boca, tese pronta, convicção blindada. Só que ele não sabia de uma coisa. 2 ministros tinham combinado o movimento. E quando Alexandre de Moraes e Flávio Dino se alinham, pode ter certeza, ninguém sai ileso. O que aconteceu ali não foi um debate. Foi uma execução fria, calculada e feita em plenário. Sem gritaria, sem teatro, com a frieza de quem já sabia o final antes mesmo de começar. E Mendonça, ele entrou cheio de si e saiu de lá obrigado a engolir seco. Em público, diante de todo mundo, sem discurso de saída. Apenas um silêncio constrangedor e um recuo que vai doer por muito tempo no currículo dele. Mas tem um detalhe que todo mundo está ignorando, e é isso que vai fazer você entender o que realmente aconteceu naquele domingo. Porque não foi um surto, não foi emoção, foi uma armadilha jurídica montada com dias de antecedência. Moraes e Dino estavam esperando, e quando Mendonça mordeu a isca, o cerco fechou. Sem piedade, com provas, com nomes, com casos que ninguém consegue contestar. E o mais brutal de tudo, André Mendonça só percebeu que estava encurralado quando já era tarde demais. Vamos por partes. Respira comigo. Porque o centro de tudo isso é uma pergunta que parece inocente, mas que mexe com a segurança de cada um de nós. A polícia pode cruzar dados de celular sem saber ainda quem é o criminoso? Pode vasculhar um conjunto de números numa determinada região para encontrar um sequestrador? Pode sim? Pode não? Essa pergunta estava na mesa, e a resposta que saísse dali viraria regra para o país inteiro. Mendonça resolveu cravar a posição dele com força. Disse assim: só se quebra sigilo se já existir suspeita forte sobre alguém. O mesmo critério da abordagem policial na rua. Sem desconfiança prévia, sem investigação. Bonito no papel. Parece justo. Protege o inocente. Até parece que ele estava defendendo você. Só que existe um detalhe. Um detalhe que Mendonça, talvez por empolgação, talvez por convicção cega, deixou passar. O que fazer quando o crime não tem rosto? Quando a vítima está ali, o dano está feito, mas o autor é uma sombra no escuro. Como ter suspeita prévia de alguém que você nem sabe que existe? Percebe o nó? Você só investiga quem já é suspeito. Mas para ser suspeito, você precisa ter investigado antes. É um labirinto sem saída. E foi aí que Alexandre de Moraes resolveu apertar o gatilho. Ele não começou gritando. Moraes é cirúrgico. Olhou nos olhos de Mendonça e fez uma pergunta que até hoje ecoa naquela sala. Cadê os abusos? Me mostre um caso. Um único caso onde essa ferramenta foi usada de forma errada, arbitrária, ilegal. Silêncio. Mendonça não conseguiu responder, porque não existia. E o silêncio dele naquele plenário foi tão pesado que dava para ouvir o relógio da parede. Aí a coisa ficou feia de verdade. Porque Moraes resolveu jogar pesado. Ele não veio com teoria, veio com sangue. Trouxe o nome de Marielle Franco. A investigação que finalmente desvendou o assassinato da vereadora só foi possível exatamente por causa dessa técnica que Mendonça queria destruir. Começar por um mar de dados e ir afunilando até achar os nomes. Sem isso, partes cruciais da apuração simplesmente não teriam acontecido. O impacto na sala foi imediato. Não dava mais para fingir que era só uma discussão técnica. Era sobre justiça de verdade, sobre uma mulher assassinada por mandantes poderosos, sobre família que esperou anos por respostas. E Moraes ainda foi mais fundo, trouxe o caso do sequestro de 2 casais de idosos. Imagina a cena, gente vulnerável, amarrada num cativeiro, sem saber se ia sair viva dali. A única coisa que salvou aquelas pessoas foi a polícia ter conseguido cruzar dados de celular na região certa, na hora certa. Sem essa ferramenta, os sequestradores continuariam soltos, com as vítimas dentro do cativeiro. Moraes virou para Mendonça e fez a pergunta que não calou. Quem o senhor quer proteger com esse voto, ministro? Porque cada palavra sua tem consequência real. Foi nesse instante que Flávio Dino entrou em cena. E quando Dino se levanta, pode ter certeza, o negócio ficou preto. Dino não precisa levantar a voz. O poder dele está na precisão cirúrgica. Ele veio com a faca no dente, mas com a educação de quem está dando a última chance. E lembrou que a lei já garantia tudo.
Proporcionalidade, controle judicial, limite de tempo e espaço. Tudo já estava escrito. A proteção que Mendonça dizia defender já existia. Então, por que insistir numa trava tão dura? O cerco encolheu mais um pouco. Mendonça tentou esboçar reação, mas o ar já estava faltando. Moraes voltou de novo, direto ao ponto. Olhou nos olhos e perguntou: Vossa Excelência concorda ou não que esses critérios, tempo, lugar e aval do juiz, já são suficientes? É sim ou não, sem rodeios. E aí veio a resposta que fez o plenário inteiro gelar. Mendonça disse: não é suficiente. Só a suspeita individual e prévia resolve. Naquele momento, todo mundo entendeu o recado. Ele estava dizendo, na prática, que a investigação de Marielle não deveria ter existido, que os idosos sequestrados deveriam ter ficado à própria sorte, que pedófilos poderiam operar sem medo. A sala inteira sentiu o peso. E foi aí que aconteceu o que ninguém esperava. Mendonça olhou para um lado, olhou para o outro, procurou um aliado. Não havia ninguém. O silêncio dos colegas foi ensurdecedor. E então ele fez o que poucos têm coragem de fazer em plenário aberto. Recuou, em público, na frente de todo mundo, sem discurso de saída, sem elegância. Ele simplesmente retirou o ponto central da própria tese, o coração do argumento dele. Aquilo que ele defendeu com unhas e dentes até 5 minutos atrás. Engoliu seco e sentou. Um ministro do Supremo, indicado pelo presidente, foi obrigado a engolir o próprio voto, não por ameaça externa, não por pressão política, por argumentos, por casos reais, por crianças, idosos e mulheres que teriam ficado sem justiça se a tese dele vencesse. Isso é derrota limpa, sem choro, sem revisão, sem volta. Mas agora vem o detalhe que ninguém está contando, e esse detalhe muda tudo. Essa briga nunca foi só sobre investigação criminal, nunca foi só sobre sequestro ou assassinato. Por baixo da mesa, o que estava em jogo era a blindagem de esquemas muito mais sofisticados: corrupção financeira, lavagem de ativos, fortunas escondidas em offshores, movimentações suspeitas de gente que ainda ocupa espaços de poder. Tudo isso depende da mesma técnica: começar por um conjunto amplo de dados e ir apertando até achar o nome. Se a tese de Mendonça vencesse, essas investigações ficariam praticamente inviáveis. Coincidência? Talvez. Ou talvez não. Agora é com você. O que você achou? Derrota definitiva ou pausa estratégica? Será que Mendonça vai virar o jogo ou já era? Comenta aí. Sua cidade, sua opinião. Porque essa história ainda tem muitos capítulos e você não vai querer perder o próximo. Se inscreva no canal para receber atualizações de última hora e deixe seu like nesse vídeo para ajudar a causa do povo. Até a próxima!